bem-vindos a mais um episódio do nosso Ai Que Tudo. Hoje com uma visita ilustre desses dois advogados que estão fazendo história na mídia, né, nacional. É o doutor Fernando Libmann, mais conhecido como Fernando Jão. Eu te conheço há muito tempo, que teve uma vida pública aqui em Cotia, né, com muito sucesso. E o doutor Álvaro Assis, que é o advogado do réu do falso médico Fernando Henrique, cuja a mídia, né, expôs de uma forma absurda esse caso, e a gente vai falar sobre isso. Mas eu queria saber aí do Fernando, primeiro sobre a sua trajetória política, o quanto ela também te ajudou a chegar no auge do teu trabalho hoje profissional como advogado criminalista, né? E que você fez um trabalho incrível aqui na nossa região. E queria saber como foi essa trajetória até chegar nesse caso aí emblemático que a mídia toda, né, tá colocando aí para todo mundo ver. Primeiro, Alberto, é um prazer estar aqui, uma satisfação, estou no Ai Que Tudo, né? A gente já se conhece tem um bom tempo. Eu lembro quando você começou a revista Tudo, né? Tinha poucos players da qualidade que você tentou imprimir aqui, inovou muita coisa. E para mim uma grande satisfação ver 15 anos, salvo engano, né? Exatamente, 15 anos. 15 anos, debutante, exatamente. E após 15 anos, isso também entrega um pouco a minha idade. Você começou com 10 anos na revista. Exatamente, a minha eu comecei uma criança, basicamente. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui na sua presença, sabendo da sua competência, sabendo daquilo que você entrega, e você entrega muito. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, do lado desse grande advogado Álvaro Assis. Nossa, eu tenho muito orgulho da minha história política aqui em Cotia. Passei por 2 prefeitos, do qual eu respeito ambos. Passei por alguns pares na Câmara Municipal, que eu respeito a sua grande maioria. A gente conquistou muita coisa, né? Reconhecimento do governo federal com premiação, reconhecimento do governo estadual, índices econômicos jamais visto antes na história da cidade, empregabilidade. Como vereador, a gente ganhou também o prêmio de melhor vereador da região oeste. Eu tenho muito orgulho daquilo que a gente construiu ao longo desses anos. Eu acredito que a política ela tem que ser uma alternância de pessoas, alternância de pensamento, né? E acho que a gente deu a nossa contribuição. Também não fiz nada sozinho, tinha uma equipe muito boa que também se entregava, se dedicava. E eu acredito que todo esse histórico político, o Álvaro sempre falou isso para mim, né? No júri, a gente não tem só que ter conhecimento técnico, mas tem que ter conhecimento de vida. E a gente pôs isso à prova num plenário mais emblemático que teve nos últimos tempos, e a gente pôde perceber que tudo que eu passei dentro do plenário da Câmara, com pautas um pouco misteriosas ou pautas um pouco polêmicas, e a gente conseguiu lá dar andamento e entendimento que era o necessário ser feito e foi feito algumas pautas. Isso deu cancha para a gente conseguir aplicar isso no direito penal. Porque o direito, ele é 100%, na minha concepção, você está dando literalmente voz àquele que não tem voz, né? E voz mesmo, né? No tribunal do júri, isso é muito mais latente. Mas em crime financeiro, que a gente também atua muito em crime financeiro, quando a gente faz sustentação oral nos tribunais superiores, você está dando lá a voz, né? Então, eu acredito que é um complemento, sim. A política é uma escola para qualquer pessoa, né? Em qualquer área, mas na minha, em específico, como advogado, foi muito importante essa passagem pela política, uma passagem exitosa e honrada, e me deu muita bagagem para a gente estar conseguindo, com a glória de Deus, essas vitórias que a gente tem alcançado agora. Você ficou quanto tempo na política? Porque você foi vereador, secretário, né, da Indústria e Comércio, Empreendedorismo, aí a Secretaria da Juventude. E Secretaria de Governo. Ah, tá. Eu tive 2 mandatos de vereador, 8 anos como vereador e 4 anos como secretário. A primeira secretaria que eu busquei foi uma secretaria nova, a gente instituiu essa secretaria, né, a Secretaria da Juventude. Sempre foi meu sonho
atuar gerando oportunidades. A minha história você conhece, né? Eu fui abandonado quando criança, uma família de classe média me adotou, e talvez eu não fosse advogado se não tivesse tido essa oportunidade. E eu entrei para a vida pública para gerar oportunidades para as pessoas. E aí o nosso desejo era atuar diretamente para a juventude, porque eu acho que você, dando oportunidade na base, né, se você investir em educação, você diminui a necessidade de encarceramento, de prisão. Essa é a minha visão, né? Tem algumas literaturas que falam sobre isso, né? Tem um livro do Ferris que eu gosto muito, que é Ninguém é Inocente, São Paulo, que mostra que a ausência de oportunidade socioeconômica traz com que muitas vezes a pessoa vá à margem da lei e cometa um ilícito, né? Lógico que se tem as questões patológicas, que aí a gente não cabe nessa discussão, mas a ausência de oportunidade gera, sim, aumento de criminalidade. Isso é pacífico, estudos já dizem isso e tal. Então, talvez eu não seria advogado, talvez, ou seria com mais dificuldade, se eu não tivesse a oportunidade de ter sido adotado, de ter estudado em bons colégios e tal. Então, só para dar um exemplo e sintetizar essa questão de gerar oportunidade, vou citar um case de sucesso que a gente fez na Secretaria da Juventude, que foi o cursinho pré-vestibular gratuito, que a gente tinha mais de 370 alunos, eram 2 polos, em Calcaia do Alto, e na Granja, no centro de Cotia, no Colégio Estadual Osni Fleury, em Calcaia era no Colégio Maísa. A gente tinha apostilado da VUNESP e professores da USP. Então ali a gente preparou esses alunos para que concorressem em pé de igualdade uma vaga nas faculdades públicas, porque no Brasil é um contrassenso absurdo. Todo mundo paga a USP, né? Porque é através de imposto. Mas, infelizmente, o sistema favorece aquele que teve mais oportunidade de um estudo mais capacitado. Então, é o pobre subsidiando o estudo do rico. É uma loucura que acontece, mas isso é uma verdade. Então, quando a gente traz um cursinho pré-vestibular, a gente dá concorrência de disputa, né? Igualdade de disputa. E, fora, naquela época eu recebi muitos convites de formatura das pessoas que conseguiram adentrar na faculdade através do esforço delas, segundo Deus abençoando, e o cursinho foi só uma ferramenta, e conseguiram ingressar na faculdade, e aí a vida da pessoa muda. A hora que a pessoa entra numa faculdade, seja ela qualquer que seja, administração, direito. Teve uma menina que entrou em medicina, aluna nossa que entrou em medicina. Ela não só muda a própria história, mas a história da própria família. Então, assim, a política, sempre eu via a política como gerar oportunidade para as pessoas. Cada um vê de um jeito, né? Tem vereador que via como zeladoria, né? Eu acho muito bom você tapar buraco, você cortar o mato, mas entre tapar buraco e gerar oportunidade, eu prefiro gerar oportunidade. A pessoa vive com o buraco da rua aberto. Ela vive. Fica bom tirar o buraco da rua? Fica bom. Só que buraco é para carro. Então, na minha visão, eu quero que a pessoa tenha o carro e deixe o buraco lá. Perfeito, perfeito. Educação é tudo, né, gente? É uma coisa, assim, que aqui no nosso país a gente percebe, né? Essa disparidade, essa deficiência. E são poucos os políticos, né, que olham para esse lado, de fato, assim, né? Das oportunidades. É o que você falou, né? Se você está num ambiente propenso para evoluir, para se educar, né? Isso faz uma diferença não só na vida dessa pessoa, mas da família, o que você falou do entorno, né? E é muito legal ver a tua história, e isso me tocou muito, porque é uma história inspiradora. Amém. E de superação, Sim. né? Porque você agarrou essa oportunidade, tá aí, né, na mídia, completamente no ápice do seu escritório, do seu trabalho profissional. E isso é muito legal, né? A gente vê esse trabalho, o resultado dessa sua trajetória, né? Eu me coloco nesse lugar também, né? Com 15 anos de revista, é claro, e por isso que eu tô aqui, porque eu acho que era um momento de eu poder conversar mais abertamente com os meus clientes, com quem viveu essa minha trajetória, né? Mas muito legal. Agora, vamos falar um pouco do caso. Agora vamos entrar no que interessa, porque eu acho que tem muita gente que não sabe. Então, eu queria
Doutor Álvaro, conta um pouco dessa história, né? Que vocês reverteram uma situação praticamente perdida. Vamos falar, né? Vamos jogar as cartas na mesa. Isso que é surpreendente nesse caso. Mas conta pra gente todo o caso. Vamos lá, Roberta. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, não é que tudo, né? Sempre maravilhoso estar falando nos canais, nas principais revistas, e você está de parabéns, não pela iniciativa, né? Pela iniciativa e pela trajetória, porque 15 anos não são 15 dias e a gente sabe a dificuldade de uma carreira, notadamente de construir e permanecer com ela, né? Em alta. Então você está de parabéns, eu quero aqui agradecer a oportunidade. Tá ao lado desse meu amigo aqui, que o Tribunal do Júri me deu, né? Que é um amigo que virou um irmão. E antes até de iniciar aqui, eu estava te elogiando aqui para ela, falando que o Fernando... Fernando João, né? Eu conheço como Fernando Lieberman e é um cara, é um irmão, sobretudo, que Obrigado. A vida me deu. E o que acontece? Eu sou advogado oriundo de Brasília, Distrito Federal, e vocês estavam falando de educação. E eu costumo dizer que o conhecimento é poder. Eu com 21 anos, eu estava na 8ª série. E hoje, humildemente falando, eu sou reconhecido, né? As pessoas dizem, é ruim a gente falar da gente mesmo, e as pessoas falam que hoje eu sou uma das principais referências no Tribunal do Júri no país. Então, não vejo isso como algo de soberba, mas sim de superação. Para mim, quem me conhece sabe, eu sou muito pé no chão, e eu sempre coloco em primeiro lugar na minha vida Deus e a humildade. Porque quem já teve, já perdeu, já teve de novo e perdeu. Então as mazelas da vida faz com que a gente crie casca e maturidade. E quem não quer aprender realmente vai dar cabeçada na vida. Então, feitas essas primeiras considerações, vamos para o caso. Esse caso foi um caso que foi amplamente noticiado no Fantástico, de um falso médico que prestava serviço ali de médico, né, em Sorocaba, e ele, além disso tudo, veio se arrastando o processo desde 2011, e aí ele, num ato de desespero, e ele explica isso na própria sessão plenária, ele apresenta-se como morto. Então ele apresenta um atestado médico por meio de advogados em si, e aí eu não vou entrar no mérito se sabiam ou não, isso daí é com a justiça, não era a nossa bancada, e aí apresenta-se esse atestado de óbito falando que ele tinha falecido, e um dos processos foi declarado a extinção da punibilidade pela morte do agente, pela morte do réu. E aí esse caso ganha uma repercussão, já tinha ganhado à época, né, em 2012, e ele ganha uma repercussão em meados de 2025, E aí, depois dessa apresentação desse atestado, o acusado ele faz uma prova de vida em um dos cartórios, e aí o Ministério Público, enfim, tendo uma certa discordância ali, vai atrás e, de fato, se tratava de uma situação que não era verdadeira. Pois bem, muitos não entendem, e aí, assim, a gente não quer criticar o internauta de forma alguma, mas antes da gente julgar, a gente tem que saber o outro lado. Então, não foi... assim. E o que acontece? Pessoal, mas vocês reverteram o caso. E aí fica parecendo que a gente enganou o jurado. E não foi isso. Não existe jurado bobo. Não existe jurado idiota. E por isso que esse caso teve essa reviravolta. E por quê? Jurado não gosta de mentira. Álvaro, mas ele não mentiu? Sim. Mas isso daí, essa questão dele ter mentido, isso tem a ver com a morte da vítima naquele processo? E a gente comprovou que não existiu o nexo causal, ou seja, entre a conduta dele de atender como médico não gerou a morte daquela senhora. E aí os internautas vão dizer, mas ele não era falso médico, mas aí você vai entrando, isso daí foi descoberto na própria audiência de instrução e julgamento, ou lá no plenário, que aí tinha
tinham vários tipos de atendimento. Então, tinha um médico de primeira porta, que é aquele que atende e encaminha. Tem um médico de segunda porta, que é aquele que atende casos amarelos, né? Que requer mais uma atenção. E tem um médico de terceira porta, que são os casos graves. Ele, até então, seria o médico de primeira porta, que ele só pegava, já vinha da triagem, ele via ali a situação e já encaminhava para o médico específico. Isso daí nunca tinha sido aventado nisso daí. Aí veio outros pontos também, que a vítima ela tinha várias comorbidades graves, inclusive ao ponto de ter cerca de 90% a 97% de chance de ter uma morte súbita, porque o problema do coração era muito grave. Ela tinha um percentual muito baixo de ejeção, de propulsão de sangue ali no coração. Então a gente foi através, e assim, não é no gogó, né? Porque o que se ventila é que, não, mas aí como assim? Não, teve assistente técnico que esclareceu, teve um laudo pericial, que esse laudo pericial realmente deixou muito a desejar. Então não é só virar e falar, foi ele. Não. Então hoje o jurado, e são pessoas muito inteligentes, tá? Hoje o jurado é preparado, por isso que eu falava, o doutor Fernando falava assim, júri, você tem que entender de gente, e você tem que saber que o jurado não é idiota, entendeu? O jurado, a facilidade do jurado perdoar alguém no tribunal do júri, a você tentar passar uma conversa no jurado, o jurado se irrita, entendeu? Fala, não, calma aí, meu amigo. É melhor você pegar e falar, olha, fui eu, mas foi o único erro na minha vida, me perdoe. A chance é muito maior dele absorver, a você, de repente, tentar passar uma conversa no jurado. O jurado se irrita e vai sair condenação. Quantos jurados foram? Foram 7 jurados. 7 jurados. A votação, homens e mulheres? Homens e mulheres. A votação foi por maioria, mas a votação, assim, teve quesito lá que foi 4-0, 4-1. Então, foi bem expressivo. Ou seja, que a verdade se mostrou ali naquele momento. Então, não era porque ele era falso médico que ele teria responsabilidade sobre aquela morte. Tanto é que, quanto ao crime de exercício ilegal da medicina, ele já tinha sido condenado. Então, isso que é importante dizer, né? Porque quando a mídia colocou isso, começou a divulgar, em nenhum momento a gente escuta, né, esse lado da condenação dele. Sim. A gente escuta somente que ele foi absolvido. E que foi um absurdo. Exatamente, e que foi um absurdo. Nada disso. Quando eu recebi o material e vi, eu também, num primeiro momento, antes de conversar com vocês. Por isso que eu acho tão interessante colocar sobre o caso. Primeiro porque são 2 casos completamente diferentes. Um que ele foi julgado e condenado, sim, como falso médico e tudo mais. Sim. E esse que vocês mostraram que a vítima tinha já problemas, enfim, não foi através dele a morte, né? Justamente. Inclusive, assim, foi muito bem projetada essa defesa, porque ela, na verdade, ela foi capitaneada pelo nosso querido Fernando. E aí, o que ele liderou muito bem essa questão da própria equipe. Então, por exemplo, ele me chama para compor a bancada, mas ele sempre foi o líder. Então, assim, a gente juntos ali, mas sob a liderança dele, vamos fazer tal coisa e tal. Então, isso teve uma divisão de tarefas e foi um trabalho muito árduo. Eu vou até pedir para ele explanar, assim, como foi, mas foi algo bem, assim, tortuoso, porque foi uma questão que, por exemplo, tinha 2 matérias do Fantástico nos autos. A gente até mostrou isso daí dentro de um estudo acadêmico, e as pessoas se irritaram. Mas ali que a gente passava e mostrava, olha, o que essa reportagem está querendo dizer nesse ponto aqui? E aí ele foi esclarecendo. E muitos pontos da
da reportagem não condizia com a realidade. Então, olha que interessante. Porque a imprensa coloca, de fato, do jeito que ela vê. Que ela entende. Exatamente. E é vendedora. Eu sou mídia, mas a gente tem que ser realista. Sim, né? sim. Eu trabalhei por anos na Folha de São Paulo. Né? E a gente sempre discutiu isso, da tendência. Né? E hoje, cada vez mais, né? As mídias, elas têm uma tendência. Né? E elas colocam isso claramente, entendeu? Mas, num primeiro momento, de fato, você olha a reportagem, o que vocês estão informando e expondo não é colocado na mídia. Porque, na verdade, Roberto, o que acontece? Isso a gente fez um time de advogados, onde todo mundo tinha voz, todo mundo teve a sua importância dentro desse procedimento. A gente fazia muito brainstorm, chuvas de ideia mesmo, né? Mas, assim, se a gente convidar esse raciocínio é lógico. Exercício legal da medicina é um crime autônomo. Né? Se entendesse o legislador que ele, por si só, gerava a morte de alguém, uma lesão corporal, ele não existia. Ia ser homicídio. Você exerceu a medicina ilegalmente e gerou algum dano, já vamos pro dano. Não, a gente precisa analisar. Olha, você exerceu a medicina de maneira ilegal. Você vai ser apenado por isso, tá? As suas atitudes, qual foi os danos que geraram? Né? Temos que a gente chama de nexo causal, como o doutor Álvaro bem colocou. Então, você ter atendido tal pessoa e essa pessoa ter falecido um dia, 2 dias, horas depois, tem pertinência técnica? Tem correlação? Se não ficar demonstrado que teve correlação, como que eu vou imputar um homicídio que a pena máxima são de 20 anos, para uma pessoa que não teve correlação nenhuma com aquela causa-morte? Então, quando a gente analisa que ela tinha uma porção de comorbidades, sendo que até um atendimento dela na Santa Casa, ela chega com um pico glicêmico muito alto, porque ela era diabética, então a gente consegue analisar que ela era uma diabética sem controle da sua glicemia, então ela poderia ter sido atendida pelo Fernando e ter um pico glicêmico no outro dia. Né? Então, o atendimento por si só não pode imputar homicídio a alguém, senão a gente estaria dentro de um estado de exceção que é a culpa objetiva que o direito penal repele. Vamos trazer isso para os empresários, que tem bastante empresário que nos assiste aqui. Se acontece um crime um crime tributário até, tá? Dentro da empresa, né? De qualquer... Quem está nos assistindo aqui, um crime tributário. Foi o contador que fez. Eu posso imputar diretamente ao CEO da empresa esse crime tributário? Não. Eu preciso analisar se ele tinha ciência, se ele tinha, que a gente chama que é uma tese alemã, que é domínio do fato. Então, se ele sabia, tinha aquiescência e deixou acontecer. Tá? Então, isso a gente está conversando com os empresários. Vamos trazer isso para uma realidade mais popular. Eu estou numa moto, a gente usou isso até em plenário, eu estou numa moto, estou sem carta e estou embriagado. O doutor Álvaro monta vai nessa moto de garupa, eu saio cortando a Raposo Tavares que nem um maluco, quebrando espelhinho, quase caindo. Ele fala: olha, eu tenho 2 filhos para criar, para a moto. Eu paro a moto. Ele sai de lá: pô, você é um baita de um responsável, eu tô indo embora. Quando eu saio com a moto, ele vai atravessar a rua, um carro atropela e ele morre. Consegue colocar a minha conduta no atropelamento dele? Não. Não. Eu sem carta é alguém sem CRM. Eu embriagado, com essa imperícia, talvez seja alguém atuando como médico e não sendo. Mas eu preciso trazer o nexo causal. Então, assim, o dolo eventual, ele concorreu para. Podemos até discutir se concorreu ou não. Mas vamos pensar que concorreu. Concorreu para. Mas se ele concorreu para, a gente tem que ver se a concorrência dele realmente se efetivou ou não. Então, eu não posso ter culpa objetiva. E o que as pessoas têm que entender, a gente até já falou isso sobre juízes de internet, as pessoas pré-julgam. Se ele foi um falso médico, logo o que aconteceu com ela foi pela mão dele. É isso. Aí eu penso para você o seguinte, eu já fui professor de faculdade, o doutor Álvaro dá aula até hoje, né? O doutor Álvaro, ele treina advogados para o Tribunal de Júri, ele treina advogados, né? Fez uma imersão agora em São Paulo, tinha quase 70 advogados lá sendo treinados por ele, e a gente... O maior exemplo dessa questão de nexo-causalidade, e os exemplos sempre são hiperlativos
para que os alunos compreendam. Né? Uhum. Vamos pensar que a mulher brigou com o marido e quis envenenar o marido. Só que o veneno, ele é de longa duração. Então, ele só vai ter efeito no organismo da pessoa daqui 10 horas. E ela foi lá e ministrou o veneno. No caminho de casa, o cara voltando do trabalho para casa e tinha 4 horas que ele consumiu o veneno, ou seja, ainda tinha 6 horas para fazer efeito, ele é atropelado e morre. Tem relação com o veneno colocado da esposa com a morte dele? Não. Então, é hiperlativo. Da questão pontual, o que a gente demonstrou foi tecnicamente, não foi oratória, não foi nada, tecnicamente. Então, o perito que esteve lá, ele é mestre e doutor pela USP. Tá? Então, foi prova técnica. E falou, não tem relação da atuação dele com o resultado. Então, tirar a culpa objetiva, ela é importante para qualquer cenário. Seja para o empresário, seja para um pai de família, seja para um trabalhador. Porque se a gente entender que estamos dentro do estado de exceção e que a responsabilidade penal é objetiva, a gente não precisa nem de judiciário. É ele, acabou, condena e prende. Então... só para concluir, a questão toda é o seguinte, a mídia vende, só que eu acredito que as pessoas têm que começar a ter maturidade de... Eu gosto de responder hater, tá? É um defeito meu, acho, porque às vezes eu acho que desopila meu fígado, né? A gente lê tanta coisa densa, fala, deixa eu ver o que essa pessoa está escrevendo. Você recebeu muita? Eu não, mensagem, mas página, eu não. Não sei você. Não, assim, na verdade, inclusive a mídia tinham alguns repórteres que acompanharam o julgamento e a mídia não bateu na gente, porque eles concluíram e presenciaram o que de fato a defesa dentro daquela linha tinha razão. Tanto é que ninguém sabia que tinha uma grande mentira ali dentro, que ela chegou com dor lombar e não dor no peito. Tá? Então, assim, só que a família, ela chegou com dor no peito, mas eu tenho um documento assinado pela família que o sintoma dela era dor lombar. E 20 dias antes, ela tinha sido atendido pelo Fernando, pelo réu. E ele que encaminhou para o cardiologista. E ela foi salva naquela ocasião porque o cardiologista, pelo encaminhamento dele, internou e tudo, e ele medicou ali e ela saiu. Da segunda vez, ela chega com dor lombar. E aí quiseram mudar isso também no plenário. Aí eu falei, não, meu amigo, o jogo já está rodando. Você vai querer mudar aqui? E aí teve algumas questões, eu não quero entrar no mérito aqui, porque está sob júdice ainda. Teve umas questões assim que o Ministério Público de fato se contradiz nas próprias alegações. Então, não dá. Mas teve essa questão, e isso daí não foi divulgado, isso daí não foi falado. Eu lembro até que teve uma reportagem de uma empresa grande, disse que ela chegou lá com dor no coração, no peito, e ele medicou com remédio para câncer. Um negócio absurdo. Absurdo. Porque a mídia pra vender. Mas ela vender, né? Ok, a gente entende isso. Mas o hater, como eu estava falando, é o seguinte, o cara criticou lá numa página, que absurdo, tal. Eu só fiz uma pergunta para ele. Quantas páginas do processo você leu? Ele, nenhuma. Falei, então não vou discutir contigo. Se você não leu, como é que você vai falar? São jogadores de internet. Só que esses jogadores de internet têm parentes, têm entes queridos, e assim, a gente sente a dor quando bate em um dos nós. Quando bate em um dos nós, porque tem muita acusação que o Ministério Público tem razão. Agora, tem muita acusação que eles erram. Tem muita acusação que eles acusam errado, entendeu? E isso daqui eu não tenho medo de falar, porque é só você abrir a televisão, hoje você ligar a televisão, você vê diversos erros judiciários. 1, 2, a galera passando 15 anos preso, 17 anos preso, 20 anos preso, injustamente. Isso é uma questão, né? É uma realidade, né? E é uma realidade nossa. Saiu agora no site de direito. A pessoa foi condenada a 15 anos, eu não lembro o nome do site, 15 anos, e a vítima apareceu. 28 anos. 28 anos. E a vítima apareceu. A pessoa foi condenada isso há 28 anos. E a vítima, né? E a vítima apareceu e falou assim, eu só me mudei. Foi.
Pronto. E aí, o que a gente vê? Infelizmente, a gente não vê nenhum pedido do Ministério Público. Um pedido de desculpa falando, olha, poxa, eu errei. Não vê. E muitas vezes, e aqui eu nem critico o Ministério Público, e muitas vezes também já vem da própria origem, já vem da própria polícia, a polícia colhe a informação ali. Então você tem que olhar com cautela, mas é culpa da polícia. Não, é o sistema, entendeu? Eu tenho amigos delegados, eu tenho amigos promotores, e aí o que por mais que você conceda ali uma independência funcional, a gente sabe que na prática não é bem assim. Que você é criticado, você é alvo. Se você pede uma absolvição, você acaba sendo criticado por colegas porque são instituições feitas por pessoas. E quando eu tenho um ser humano, ele é dotado de sentimento, ele é falível. E mais, ainda tem aquela que você fala muito, que é você começa a ficar calejado. Então, acusar é normal, condenar é normal, porque você perde a sensibilidade. E o jurado não, porque o jurado é renovado de mês em mês. Por isso que eu falo, e para mim eu acho que quem entende o contrário eu respeito, mas é porque não vive o tribunal do júri, eu acho que o povo é muito mais sensível do que um profissional que julga diariamente, sem crítica nenhuma aos juízes. Por quê? Além do jurado não gostar de mentira, não estou falando que o juiz gosta, mas além dele não gostar, ele tem essa sensibilidade de julgar. E mais, não existe pessoa melhor que o povo para decidir o que é melhor para a sua sociedade, o que é melhor para a sua comunidade. Eu vou colocar um juiz ali, togado, ganhando bem, mas ele não mora na comarca, ele mora nos altos padrões, então e aí? Ele não sabe o que é uma abordagem policial, ele não sabe o que é um abuso policial. O policial chega lá e ele fala, não, pô, ele falou e tem fé pública, tá falando a verdade. E muitas vezes aquele que está lá na comunidade é o que, de fato, conhece a realidade da comunidade. Exatamente, ele vive, né? Ele vive aquela experiência de fato, né? Então, essa história, só concluindo, essa história de que jurado é leigo, até quando o júri vai existir na mão de leigo? Não é isso. Isso daí é golpe retórico para tentar acabar com o júri. Para mim, a principal justiça e a melhor justiça é aquela feita que sai do povo, é praticada pelo povo e é aplicada para o povo. Para mim é a melhor. E até pela própria dinâmica. Nós ficamos 12 horas lá. 12 horas, mais 12 horas, umas 15 horas. Foram 12 horas de julgamento? 15 horas de julgamento. 15 horas. 15 horas. E assim, eu não estou aqui dentro de gabinete de juiz togado de forma nenhuma. Mas muito difícil que em 15 horas ininterruptas um juiz analisa um processo na letra fria do papel. Hoje não é mais papel, no digital. Ali ele escuta o réu, ele escuta a testemunha, ele escuta testemunho de defesa, testemunho de acusação, autoridade policial, sentimento, tá vendo? Então, assim, eu acredito que o sistema, ele é falho, como qualquer ser humano é falho, né? Mas acusar é muito mais cômodo do que defender. Você tem filhos? Sim. Um vira e fala assim, mamãe, meu irmão fez aquilo. Você já vem berrando com seu filho, automático. Sem saber se ele realmente fez. Então, assim, a gente entende o julgamento de algumas pessoas, não é todo mundo, de algumas pessoas. A gente entende que a mídia tem que vender, mas isso tem que ser menor do que a inocência de uma pessoa. Entende? Claro, então, claro. A pessoa fala, pô, mas como é que foi absolvido? Não, ele foi absolvido sobre a questão da morte. O exercício ligado à medicina, como o doutor já colocou, foi condenado e está pagando por isso. Então, assim, ninguém está livre de sentar naquele banco. Ninguém. Eu não estou livre de sentar naquele banco. Eu tenho uma filha de 7 anos. Se alguém fizer algo que, para mim, transcende o razoável dentro de uma questão humana, né? Não quero nem pensar o que passou na cabeça, eu vou sentar naquele banco. Só que eu vou querer um julgamento justo. Né? Então, as pessoas, às vezes, elas criticam, elas gostam de criticar, mas é um julgamento justo. Em geral, a crítica é muito mais fácil, né? Agora, para a defesa, quanto tempo foi necessário vocês fazerem essa tese da defesa? Assim, o caso caiu para vocês em 2020... Final de 25. 25, né? 25. Vocês demoraram quase um ano para isso?
para essa defesa? Não, assim, na verdade, foram 2 julgamentos, pelo menos com a nossa bancada, um deles foi adiado. Então, na verdade, sobre o comando de outras bancas defensivas, ele já tinha sido adiado várias vezes. Na nossa, o Ministério Público tenta substituir uma testemunha, o juiz ele deixa a critério da defesa e a defesa não aceita por uma questão técnica legal. A lei não permite. A lei não permite naquele caso. Tem as hipóteses em que a lei permite, e naquele caso era uma testemunha de surpresa, que a gente já imaginava que possivelmente poderia estar tendo alguma manobra, e aí a gente paralisa aquilo dali e fala, não, então vamos adiar e vamos aguardar a testemunha que de fato já está no processo e já falou nesse processo. Então foi adiado uma vez. E aí veio a segunda. Então, assim, nos 2 julgamentos a gente estudou muito, a gente se preparou muito. E é um preparo emocional, é um preparo psicológico, é um preparo que não vai só para a letra fria do processo. A gente busca outras coisas, a gente procura estudar os jurados, que isso é importante, para até saber quem está ali, né? É importante isso, então envolve uma série de situação. Então, assim, nos 60 dias, a gente intensifica muito o estudo. Então, por exemplo, ao ponto da gente segurar e falar, olha, a partir de agora, eu e Fernando, que estávamos ali à frente, capitaneando ali a própria equipe, falar, aguarda que agora é o momento da gente estudar, e assim, aí os outros clientes, né, os outros advogados da equipe vão tocando, e a gente fica ali... Imerso, né? Eu de Brasília, ele aqui de São Paulo, então a gente praticamente fala ali 10 vezes, 12 vezes ao dia. Fora entendeu? O camp, né? Que foi em casa. Fora o camp, porque aí a gente montou um camp que foi na casa... O que seria um camp? O camp é a preparação final, assim. Uma semana antes, eu venho pra cá, tanto é que pra esse julgamento eu passei 20 dias fora de casa. Minha mulher quase me deu as contas, né? Com razão. Com razão. E aí a gente fica concentrado, a equipe que está no processo. Quantos envolvidos tem nesse processo? Quantos foram? Na verdade, entre advogados e administrativo ali, né, fica em torno ali de uns 8, né? Mais ou menos, a 10. 10, porque ainda tem... A gente tinha o psiquiatra. Isso mesmo, tinha o psiquiatra. Tinha uns 10, 12 até. Mais ou menos os 12. Nossa, tinha um time. Tinha um psiquiatra que a gente até colocou como médico de... o assistente técnico de backup, foi o nome que ele utilizou, que ele estava na nossa bancada, então... Na medida que ia avançando as perguntas, ele ia orientando, porque é uma questão médica, embora a gente tenha estudado bastante, mas nada melhor do que um profissional que está ali ao lado e que estudou a vida inteira e que trabalha com isso. Né? Isso fora as pessoas próximas a nós, né? De telefonema. A mãe da minha filha, o Alfa, liga lá para a doutora Bruna agora aqui para tirar essa dúvida. Então foi toda uma equipe assim... mas na busca da justiça, não foi de enganar, e isso aqui eu quero deixar claro, não foi enganação, foi em busca da justiça, porque a gente tinha um Estado todo poderoso, com um aparato completo contra advogados, que nós somos falíveis e limitados ali, então a gente não tem esses instrumentos que o Estado tem. E dentro da nossa limitação, a gente, vamos fazer uma defesa técnica justa e vamos passar isso para o jurado. Tanto é que os jurados entenderam pela absolvição. Então, repito, não existe jurado idiota. Pelo contrário, o jurado de Sorocaba, muito qualificado. Diversos professores. Fizeram questionamentos. Pararam. Então, assim, foram pessoas, e eu quero parabenizar aqui Sorocaba, que foram pessoas, assim, que estavam atentos ao julgamento. Comprometidos. E a todo tempo fazendo pergunta. E ligados. Ali, ligados ali, você percebia no olhar. Vocês ficam sabendo desses jurados, né, da banca, quanto tempo antes? Na verdade, assim, a gente tem a lista dos jurados, né?
Já no início do processo, ou não? Não, isso se renova. Se renova, tá. Aí, na sua renovação, a gente faz uma análise, e aí, dos 21 que aparecem na lista, 7 vão compor o corpo de jurados. E aí, quando você fala analisar o jurado, tem um grande, e assim a gente renda nossas homenagens a ele, é um desembargador de Santa Catarina, e ao que se sabe, é o primeiro desembargador com o TEA do Brasil, né? E é um cara extremamente inteligente, Alexandre de Moraes Rosa, e ele tem um livro que fala, esse desembargador tem, que chama Teoria dos Jogos, né? Para você entender para quem que você está falando, né? Então, não é nenhum tipo de estratégia, é uma lógica jurídica, né? Então, e aí a gente analisa para não ter, não é para facilitar, é para não ter pré-julgamento. A gente escolhe a pessoa que aparentemente vai estar lá para ouvir os dois lados. Tanto é que o promotor tem 1h30 para falar e a gente teve 1h30 para falar, né? O promotor falou sozinho 1h30 e o Álvaro foi muito generoso, a gente dividiu metade do tempo para cada um falar. E aí e o Kemp deu isso para nós, né? Por incrível que pareça. A gente começou no domingo, o camp final, e terminou na quarta. De domingo para quarta, a gente dormia 2-3 horas por noite. Assim, quando era muito. Quando era muito. Pegava, assim, 2-3 horas por noite. Então, era litros e litros de Red Bull, e os advogados lá na sala da minha casa, né? Minha filha, não entendendo nada, falou: pai, o que está acontecendo aqui? Eu falei: se você quiser ser advogado, já senta aí. Você não pode tomar Red Bull, mas toma um suco de Guaraná aí pra você ficar acordada com a gente. É uma verdadeira imersão, né? Na verdade, assim, o resultado não vem por acaso, né? A pessoa não sabe o que a gente sofre de um lado. E eu vou falar porque não é só esse tipo de família que a gente atende diversas famílias. E eu falo assim, o Tribunal do Júri é o único banco democrático. Recentemente, o ministro do STJ falou assim: olha, infelizmente hoje o homicídio é o crime praticado pelo cidadão de bem. E por quê? Hoje eu só mexo com júri, tá? Eu trabalho há 18 anos como advogado e hoje a minha atuação é exclusiva no júri. Eu já atuei em 20 estados da federação. Então, acabou que a nossa experiência acaba que é um pouquinho nacional, com toda humildade. E o que eu falo? O júri, eu já assisti o pobrinho, como já assisti o rico, como já assisti o de classe média. Embora eu ache que todos têm direito à defesa, eu não gosto de fazer defesa do tráfico de drogas, do roubo, não gosto. Eu gosto do Tribunal do Júri. Por quê? Porque você pode falar que nunca vai roubar, você nunca vai praticar latrocínio, você nunca vai estuprar ninguém. Isso daí você pode falar. Mas você não pode, a gente tem que pedir a Deus que nos livre disso, mas a gente não pode dizer: eu jamais vou tirar a vida de alguém. Por quê? Deixa alguém colocar em risco a sua vida ou a vida de um ente querido. Você vira um leão e uma leoa, principalmente nós que somos pais e mães de família. A gente vira um leão e uma leoa e mata. E o que a gente vai querer? Um julgamento justo ou injusto? O que a gente vai querer? Um advogado covarde, fraco, ou um advogado aguerrido que vai lutar pelos seus direitos? Então, quando isso e tem um cidadão ruim mesmo, tá? O mal, ruim de personalidade. Tem, mas eu acredito que seja a minoria. Então, quando você vai assistir uma pessoa dessa, tem uma família do outro lado, tem um sentimento do outro lado. Ah, mas e a família da vítima? Mas quem disse que a vítima sempre a história dela é a verdadeira? Porque numa situação normal, ninguém tira a vida do outro à toa, né? Então tem um motivo, tem uma situação, e às vezes que é provocado pela vítima. Só que isso não chega no processo. E para chegar é um parto. Ali é que chega o limite do advogado. Mas eu sempre falo isso nas imersões: atue de forma ética. Não passe para o lado de lá. E o que é passar para o lado de lá? É passar sair do limite de advogar. Infelizmente, hoje tem colegas que estão respondendo, injustamente ou não, por coisas que passaram mesmo do limite, levar recado, fazer isso e aquilo, e de fato
as autoridades estão aí para tomar conta desse tipo de situação, que não é o caso. Então, assim, só objetivando, a gente não pode botar o dedo no rosto de ninguém. É muito grave. E hoje eu estou passando por uma fase muito boa da minha vida de maturidade. Não estou falando de questão financeira, maturidade. Porque quando eu era mais novo, botava o dedo na cara, fulano de tal, tem que se arrebentar. Hoje não. Hoje eu analiso muito bem, eu não acredito muito em alguns órgãos de imprensa. Eu já atuei em vários casos midiáticos que quando eu fui para o processo não tinha nada a ver com o que estava ali. Então, realmente a defesa sofre porque é muito mais fácil acusar. Isso aí, de fato. Não, eu não tenho dúvida. E foi um caso que deu uma repercussão para o escritório absurdo, né? E eu sei que vocês trabalham também algumas operações aí grandes da Polícia Federal, inclusive do ex-prefeito de Taboão da Serra, o Aprígio, né? Vocês estão com esse caso no escritório? Vocês podem falar um pouco mais sobre essa... O que a gente atua, né? Grandes operações são vários alvos. É uma estratégia que os poderes de polícia estão utilizando. É muito odierno isso, não tem muito tempo que se faz essas grandes operações, que a gente chama força-tarefa e tal. Então, hoje, eu posso dizer que as principais operações a gente tem atuado, né? Maciçamente em crime financeiro e branqueamento de capitais, né? É o que tem, é o nosso core business nessas grandes operações, né? Da questão do Taboão não é uma grande operação. A questão do Taboão foi uma questão de um possível atentado, e se esse atentado foi para alavancar politicamente ou se não foi para alavancar politicamente, um monte de retórica, e a gente tem atuado nesse processo também. Esse também é um júri, uma preparação para o júri. Nós estamos na primeira fase do júri nesse processo, que é saber se vai ter pronúncia ou se não vai ter pronúncia, né? É um processo que já está se terminando a sua primeira fase, né? Já estamos em fase de alegações finais. E, assim, como ainda não houve uma decisão, né, da questão do outro caso que a gente está comentando com um pouco mais de tranquilidade e abertura, porque já houve uma decisão do Poder Judicial. Então, esse ainda não houve, mas a gente sim está atuando nesse caso. Tem muita coisa que a imprensa também falou que não condiz com o que está nos autos do processo, né? Ainda mais por ser político, que é uma questão política, vira hiperlativa as questões que realmente, as guerras de narrativas, né, que estão ali. Mas eu acredito que já está para sair a questão da sentença de pronúncia ou impronúncia. Aí a gente pode voltar para falar a respeito, né? E das grandes operações é uma coisa assim que é muito bacana de trabalhar, é muito dinâmico, né? A gente hoje está, como eu já disse, nas principais operações que foram deflagradas nos últimos 3 anos. A gente está quase em sua totalidade. É uma dinâmica completamente diferente, né? Imagina. É uma dinâmica, assim, eletrizante, uma dinâmica muito reativa, né? Você tem, o poder estatal se faz até mais presente do que numa imputação do júri, porque aí é questão de captação de metadados no telefone, questão de vigilância assistida, de flagrante preparado. Aí, assim, parece muito aqueles filmes da CIA, né? O cara que parece. Vocês usam IA no trabalho de vocês? Zero. Não tenho nada contra quem faz. Não. É só uma curiosidade, assim. Na verdade, a IA hoje, ela vem para... não substituir, tá? Esquece. Então, quem tá falando, não, vai substituir, por exemplo, no júri não acontece isso. Acredito que nos processos de grandes operações também não, porque é o seguinte, a IA, ela não consegue pegar os detalhes, tá? Então, assim, mas já tem IA preparada e tal. Meu amigo, até hoje, o que eu faço? Hoje eu vou fazendo assim, eu pego e falo, olha, eu vou botar a IA aqui, mas eu vou botar o do lado da acusação. Aí eu ouço primeiro uma IA geral, depois do lado da acusação, e eu vou fazendo a defesa. Quando eu estou estudando o processo, eu já vou rebatendo o que a IA me falou da acusação. Só que eu acho muito mais detalhes para a defesa. E eu vejo que tem promotores
que estão na IA. E geralmente estão se dando mal comigo. Você sabe porque que assim, eu vou além de eu Sim, preparar o claro, argumento. é muito superficial, né? Imagina. Mas mesmo que ela se aprofunde, tá? Mesmo que ela se aprimore, mesmo que seja um negócio perfeito, que a tecnologia ela avança. Claro. Mas não que seja. Eu faço uma imersão dentro do processo. Eu entro dentro do processo. Né? Então, por exemplo, eu não tenho peça pronta. Não. Mas digo assim, mas nem um rascunho. Excelentíssimo senhor doutor juiz, nem um rascunho. A gente começa tudo do zero. Por quê? O que é um processo? O processo é contar uma história para quem não viu. Nada mais é que um storytelling. Você está contando uma história pretérita para quem não presenciou aqueles fatos. Então, se eu não me transportar para dentro do processo, para entender a sua integralidade, a IA me dá um resumão, só que eu não consegui adentrar naquele processo. Sim. Então, quando a gente pega um assistido nosso, seja em qual for, a gente entra dentro do processo, a gente vive aquilo. É muito maluco dizer isso, mas é um jeito antigo de fazer. Então, assim, a gente não usa IA para nada, nem para escutar música, nem para perguntar qual que é a chuva de amanhã. Não uso, nem tenho aqui baixado no meu telefone, não uso. E amanhã, não, mas é perfeito, você está perdendo tempo. Não tem problema, eu perco tempo, mas eu me conecto. Porque, assim, sim, você se aprofunda, né, no tema e na história, né? Exato. E aí eu tenho um gráfico aqui que eu penso. O medo sai quando o conhecimento aumenta, certo? A IA, ela me ganha tempo, mas me tira conhecimento. Então, assim, por exemplo, o Instituto da Delação Premiada, certo? A IA me dá o que é a delação premiada. Decisão do STF, que é meio de prova, HC 34, não sei o que lá, beleza. Só que eu vou ler o HC, que foi o paradigma da decisão, para dizer que é meio de prova. E eu vou entender os fundamentos do procurador, os fundamentos do ministro, para falar, isso aqui é meio de prova. Porque entendo essa coisa, eu vou até a página 1. Eu posso falar, doutor, isso aqui é meio de prova. E o promotor no MAJ, ele vai rebater tecnicamente, porque eles são muito preparados. Sem dúvida. E aí, passaram um concurso difícil. E aí, o que eu vou fazer? Aí ele rebate aquilo que eu estou dizendo e fala assim, peraí, vou pôr o IA aqui? Não tem como. Então, tudo que é mastigado, ele é mastigado. Você não sabe o procedimento, o processo. Então, o que eu acredito? Eu acho que numa fase em que toda a informação é fácil, as pessoas não dão valor à informação. Por isso que tem muita gente que é massa de manobra, na minha visão. Tá? Uhum. Então, assim, eu nunca usei e ela pode se aperfeiçoar, mas eu preciso conectar com o caso. Eu preciso pensar como o réu pensou. Eu preciso pensar como por exemplo, uma busca, apreensão e endereço errado. Né? Então, o alvo mudou do apartamento 340 e foi para o 340B. Pode entrar? Tecnicamente não pode entrar. Né? Mas aí eles colocam uma situação de flagrância que permitiu entrar. Então, eu me transporto para aquele lugar. Sim. Se eu colocar IA, não pode. Tudo Sim. bem. Tem entendimento, minoritário que pode, tal. Então, assim, a IA te economiza tempo, mas te tira a amplitude do conhecimento. Então, assim, como que a gente ficou os últimos 60 dias, nesse último caso que a gente falou para você, imerso, e de domingo a quarta, domingo 2 horas por noite? Aí ia poder estar tudo aquilo pra gente lá, tirar a foto e ia dar o resumo, no ponto tal. Mas, como a gente viveu aquilo, a gente entendeu, a gente ligava para pessoas amigas, próximas, olha, aqui o assistente técnico nosso está dizendo isso. É uma palavrinha besta, mas o que pode ser e o que não pode ser? Aí me dava uma definição, mas o médico falou, não, por exemplo, o protocolo de Londres. Eu coloquei que é protocolo de Londres na IA, me deu uma coisa. Mas na vida do médico, o protocolo de Londres é outra coisa. Então, assim, eu sou cético, tá? E amanhã minha filha pode estar tendo vergonha do que eu tô falando daqui 20 anos. Não, ela pode ter vergonha do que eu tô dizendo. Faz todo sentido eu não acredito. o que você tá falando. Eu não faz acredito. todo sentido. A IA, ela não te dá raciocínio lógico, entendeu? Para você, numa retórica, você rebater aquilo que foi dito. Claro. Então, ela não dá. Então você vai botar aqui, como rebater isso? Claro. Beleza, ela vai te falar, mas ali é bate-pronto. Claro. Quantas vezes o promotor não falou, gente, essa questão de ordem aí não está no processo. Entendeu? Doutor, mas não foi feito? Não, doutor, o senhor sabe que não foi feito. O senhor sabe. Isso daí a IA vai te falar, não vai te passar, porque você vai ficar assim, caramba, será que a IA errou? Caramba, mas eu não analisei o processo. Pô, eu tô analisando 5.000 páginas. Eu até falo para ele, eu falo, cara, eu reflito em cada página. Eu imagino. Assim, eu não leio, eu reflito na página. O que essa página pode fazer para corroborar com a tese que a defesa está trabalhando?
Então, acabou, é mais ou menos isso. Bom, para finalizar, eu quero fazer uma pergunta aqui. Quando saiu o veredito? Qual foi a reação de vocês pós, né? O veredito, assim, deu a sensação de que tudo valeu a pena? Olha, eu vou me permitir responder antes, porque o Álvaro tem uma bagagem de júri muito maior, né? Então, aí o calejamento emocional dele talvez seja... Mas o que acontece? Foi uma sensação, aí se pergunta de política, muito parecida com política, né? Quando se venceu uma eleição. Porque você vive tudo ali, né? Quando você tem entrega de verdade, né? E tudo na minha vida eu sempre me entreguei muito, seja onde for e como for. Muitas vezes me arrependi pela reação das pessoas, ou pela pela falta de reconhecimento das pessoas. Eu não tô aqui, eu não preciso de validação de ninguém, não. Validação que eu preciso da minha filha. Mas pela ausência de reconhecimento das pessoas, da entrega que a gente deu, o resultado que a gente gerou. Eu sempre falo que eu não prometo resultado, mas eu prometo minha melhor entrega. E ali foi um processo que teve muito bastidor, mas muito bastidor. Tipo, eu nunca vi um negócio com tanto bastidor quanto aquele. Houve uma confiança da família com tamanho bastidor, né? E ainda fala, olha, vocês são os advogados, a gente confia em vocês e toca. Uma pressão muito grande dele já entrar condenado. Sim. Porque entrou condenado, claro. 2 matérias no Fantástico seguida, o poder da mídia é muito grande. E o julgamento é na nossa frente. Sala secreta, os jurados vão votando, o juiz explica o quesito, né, que é a pergunta, e os jurados vão votando na nossa frente. Olha, eu vou te falar, tinha bons anos que eu não tinha a sensação que eu tive a hora que acabou. Teve um momento até que o primeiro quesito, que é o do homicídio, que era o que mais nos preocupava, né? Até porque o exercício regular da medicina, ao nosso ver, tecnicamente, nem teria que estar lá. Uhum. Por que não teria que estar lá? Porque se ele já respondeu por esse crime, em princípio, no bis e idem, ele não tinha nem que estar lá. Mas quando a gente assumiu a defesa, já estava lá, mas se tivesse no nosso período, a gente ia tentar recorrer acerca disso e tentar retirar de lá. Quando saiu o veredito, eu saí. Tinha uma salinha, um sofá marrom, e não tinha ninguém lá, só estava eu e o Caio. Eu ajoelhei lá e orei ali, agradecendo, porque é Deus, sabe? Deus que capacita, Sim. Deus que permite e tal. Sim. E aí, quando eu volto, ele assim pra mim, para de andar, né? Falou assim. Eu imagino nervoso, né? Ansiedade. Aí eu falei assim... Eu posso imaginar. Eu falei, eu tava orando. Então eu oro aqui. Eu falei, tá bom, tô orando aqui. Mas assim, fazia muito tempo que eu não tinha essa sensação. Primeiro, por devolver um ente para uma família. Porque um luto não substitui o outro. Uhum. O luto, você perder uma pessoa, um ente querido, eu perdi meu pai muito cedo e é uma dor avassaladora. Só que não justifica o meu luto colocar um inocente preso. Então, primeiro, por ele e pela família que está sendo restituída. E segundo, por tudo aquilo que a gente passou no bastidor. Porque a mídia, ela atrai tudo. Ela atrai admiradores e ela atrai invejosos. E às vezes o invejoso está do seu lado. E aí, esse invejoso faz um estrago na vida do assistido, não é na nossa. Porque os clientes passam, a gente continua. Uhum. Então, claro, teve uma inveja muito grande no bastidor disso. De grandes players do mercado que não queria que isso desse certo. Olha o tamanho da vaidade do ser humano. Né? No Advogado Diabo, Al Pacino fala pro Keanu Reeves, vaidade, meu pecado preferido. E é. Então, a gente passou por muita coisa calado. A gente foi muito desacreditado por pessoas que, às vezes, até ladearam conosco há um certo tempo. E aí, uma irmã do réu me liga, voltando para São Paulo, ela fala assim, doutor, é muito engraçado, né? A pessoa me chama de senhor, eu não estou acostumado com isso ainda. Né? O senhor foi honrado por Deus. Eu falei, não, todos nós. Eu falei, não, o senhor foi porque eu sei o que eu escutei sobre você. Não, pô, ele é político. Não, pô, ele não tá nem aí, ele só trabalha em grandes operações. Não, que não sei o que lá, tal. Então, assim, a gente conseguiu, primeiro, toda a honra a Deus, que sem ele nada acontece, mas a gente se dedicou muito.
E eu sou um cara que, quanto mais difícil para mim, mais eu me dedico. Você sabe disso, a gente teve uma eleição aqui em 2016, impossível, e Deus abençoou. É a sua característica, eu né, vou para cima, eu você gosto. Vai pra cima. Eu gosto da torcida gosta contra. De desafio. Eu gosto da torcida contra. Tem gente que trabalha... Eu vou ser honesta, eu tenho um pouco disso também. Do desafio me instiga. Eu gosto disso. Muito. Né? Então, tudo que é uma novidade, que é uma dificuldade, aquilo que é mais difícil, claro... que é mais gostoso quando você vence. O que me define nisso é o seguinte: eu não tenho medo do perigo, eu respeito. Uhum. Eu respeito o perigo, mas medo dele... Tem cara, eu sorrio da cara do perigo. Não sorrio porque eu respeito. Respeito o perigo, mas eu não tenho medo. Então, a minha sensação foi de, assim, uma das melhores dos últimos 4 anos da minha vida, com certeza foi. Que ótimo. Bom... a sensação é assim, ele estava falando do calejamento, né? Eu, por 2 vezes, eu tive que vir aqui, né? E eu vim de carro, porque eu trouxe todo o equipamento do júri, né? O meu equipamento é próprio, então, data show, som, isso e aquilo. Então, a gente colocou tudo numa capota de uma caminhonete e veio embora, rodamos 2.000 quilômetros, né? 1.000 de vinda, 1.000 de volta. Fomos para Sorocaba. Da segunda vez foi a mesma coisa. Então teve todo esse deslocamento de preparo, distanciamento da família, a própria angústia que traz o caso, né? Porque bem-aventurado aquele que tem sede de justiça, e eu tenho sede de justiça, não de ganhar, porque eu acho que isso daí é vaidade, mas de prestar um bom trabalho, da família se sentir, e o próprio réu que foi defendido de verdade, com qualidade, e dentro de uma verdade processual que a gente acredita. Então, ao final, foi aquele alívio, um sentimento. Eu lembro que saiu o resultado, eu não falei com ninguém, eu fui embaixo assim, desci a escada, ajoelhei, agradeci a Deus, porque foi ele, e eu tinha falado isso com o réu, falei, faça um voto com Deus, porque só ele entende os desígnios e os propósitos, e se ele falar não, você pode estar com o melhor advogado, que a resposta vai ser não. Então, e a gente tem que fazer a nossa parte aqui. Então, assim, eu agradeci a Deus, voltei, e eu lembro que na hora da leitura da sentença, eu até me emocionei, porque passa todo o filme, um filme de dor, um filme de entrega de verdade. E eu, em todos os meus casos, mas você tem muito resultado e tal. Não sou eu. Eu falo assim, que é Deus, e eu me esforço muito por cada processo. Me esforço muito mesmo. Então, não tem um réu que pode virar para mim, se for um cara justo, ainda que tenha sido condenado, falar assim, o Álvaro, eu não gostei do trabalho dele. Não, ele não entregou, ele foi fraco lá no dia do plenário do júri. Não existe isso na minha trajetória. E assim, tudo que eu falo, eu tenho ata de tudo, porque todos os julgamentos que eu passo, eu imprimo a ata e boto dentro de uma pasta. Eu tenho 2 pastas gigantes só de ata do Tribunal do Júri. Que legal. Então, esses dias eu estava até vendo, dando uma olhada, e assim, passou um filme na minha cabeça desde o primeiro júri, impressionante, um filme, assim, alguns casos eu não lembrava mais e tal, e é bem assim, eu estudo um caso, vou pro júri, terminou o júri, eu tiro aquele caso e boto outro, então eu não lembro mais nada daquilo dali. Se tiver um segundo júri, eu tenho que estudar o caso de novo, porque eu não lembro mais nada, mas você fez anotação, tudo bem, mas eu vou ter que estudar de novo. Então, foi a sensação melhor, né? Assim, que legal. De reconhecimento mesmo, do esforço. Realmente, vocês fizeram um trabalho impressionante. Impressionante. Obrigado. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Desejo todo sucesso. Amém. Né? Eu sei que vocês já estão aí com o escritório brilhando, juntos aí em novos projetos, né? Então, eu espero que brilhe cada vez mais e que a justiça seja feita da maneira, né, que tem que ser. Você sabe, né? se você me permitir, queria agradecer aqui publicamente esse advogado. É um cara que pega na mão das pessoas, orienta sem vaidade, busca dar o melhor. E ele fez uma pegadinha de não posso falar pai para filho, que... Tem a mesma idade, né? A gente estudou o processo igualzinho, né? E eu falei para ele, irmão, deixa eu te falar uma coisa. A inquirição, eu já
Ele fez, todo mundo fez a inscrição lá no processo. Na hora dos debates, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou fazer a introdução e você vai pro rebento pro debate. Ele virou para mim e falou assim, irmão, não tô bem, você vai fazer tudo sozinho. Naquele momento eu acreditei e não acreditei. Falei, ele tá cuidando de mim. Eu falei assim, cara, tu tá pronto, vai. Então, essa generosidade de falar, cara, eu sei que tu tá pronto, que tu vai fazer, tu vai dar conta. Além do olhar de um líder. Exato. Porque o líder, ele deixa o seu profissional brilhar. O grande líder é esse que coloca, né, à frente aquele que ele acredita. Sim. Então tá aí a prova de que você estava extremamente preparado, né? Claro que ele, com a vivência, a experiência, te ajudou demais, te fortaleceu. E eu acho que os encontros não são por acaso. Propósito. Eu acho. Tem sempre um propósito. Então, assim, parabéns mais uma vez. E Gratidão. a gente se vê em breve aí com outros temas, que eu tenho certeza que o escritório vai brilhar e vai ter muita coisa pra mídia falar ainda. Amém. Tá bom? Obrigado pela Bom, eu oportunidade. ofereço pra vocês Cacau Show, nosso patrocinador de todos os episódios. Eles têm 3 unidades aqui na nossa região. No Parque Primavera, em Cotia, Vargem Grande, quilômetro 39, tá promovendo aqui e nos apoiando no podcast. E, pessoal, a gente se vê para um próximo bate-papo incrível, sempre trazendo pessoas importantes, inspiradoras, como essas aqui na minha frente. Até mais, gente.